é até difícil, professor, a gente listar a quantidade de ordens e ameaças e tudo mais do governo Trump nessa primeira semana, né? Mas vamos a algumas delas. Listei aqui, por exemplo, ameaça de limpeza étnica em Gaza nesse fim de semana, ameaça de tomada do Canal do Panamá, a Groenlândia, o Canadá está salvo por enquanto, perseguição e expulsão de imigrantes ilegais, né? Ameaça generalizada de taxações e de tarifas, né? Suspensão de ajuda externa, a não ser para Israel e Egito, saída do Acordo de Paris, ampliação da presença militar na região da Ásia-Pacífico, internamente perseguição generalizada, né, a servidores, dissidentes, enfim, perdão a diversos tipos de condenados. Enfim, a gente poderia ficar aqui o podcast inteiro falando sobre as medidas, né? Um choque de medidas nessa primeira semana nos Estados Unidos. E aí, professor, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte: quer dizer, qual é a sua avaliação, né? O que essa primeira semana nos diz sobre a hegemonia dos Estados Unidos, sobre o novo status, né? A nova desordem internacional e essa competição a partir do início do mandato Trump? Não surpreende, né? O que o Trump está fazendo não surpreende, não é? O que imaginava-se que ele ia fazer. Agora, o que isso nos diz? Não é? Primeiro que o surgimento do Trump em 2016 não era um ponto fora da curva, não era um raio num céu azul sem nuvens. O Trump representa uma tendência profunda do Estado norte-americano, uma tendência para lidar com o declínio. Essa estratégia de financiarização que os Estados Unidos implementou, sobretudo a partir do governo Reagan, ela tinha profundas contradições. Nós estamos numa economia mundial capitalista, e se nós olharmos a partir de Marx e do marxismo, nós vamos ter que assumir a teoria do valor. E o que a teoria do valor diz? Que o capitalismo é produção generalizada de mercadorias e que as mercadorias têm uma dupla face. Elas são valor abstrato e valor de uso. Então, essa tentativa de descolar o valor abstrato do valor de uso, criando uma engenharia da financiarização de produção de capital fictício, evidentemente que a médio e longo prazo teria que resultar no que resultou, um declínio tecnológico profundo e um endividamento crescente, um parasitismo crescente. A sociedade norte-americana foi ficando cada vez mais desigual. Então, nós estamos diante de um fenômeno que é o colapso da hegemonia norte-americana, o fim da hegemonia norte-americana, e uma tentativa de descartar o imperialismo informal para assumir aquilo que o Arrighi chamou de imperialismo tout court. Isso é, um imperialismo explícito, aberto,